Conversa de peso de hoje faz um passeio pela gastronomia. Um delicioso programa. Minha convidada de hoje, natural de Novo Hamburgo, filha da dona Leane, de seu Orfeu, bacharel em turismo pela Fevale, formada em gastronomia pelo Senac de Porto Alegre. Esposa do Felipe, sempre gostou muito de comer e experimentar. Ajudava a avó na cozinha e adorava sair para jantar com o pai, grandes influências da gastronomia da sua vida. Trabalhou no turismo por 8 anos, mas descobriu sua paixão e verdadeira vocação na gastronomia, o que levou a mergulhar fundo nos estudos e pesquisas culinárias. Trabalhou como personal chef e realizou eventos aperfeiçoando seu conhecimento na área. Trabalhou em restaurantes de alta gastronomia, onde aprimorou seus conhecimentos da culinária internacional em busca da concretização de um sonho. Morou em Londres por mais de um ano, passando também por Portugal, Holanda, Escócia e França. A mãe da Denise, de volta ao Brasil, colocou em prática o plano de abrir seu próprio negócio, a Gastromundi Eventos. A empresa focada em catering e gastronomia para eventos sociais e corporativos, que atende de pequenos a grandes eventos, este ano completa 13 anos. Em 2020, abriu o seu gastropub, o Gastromundi Pub, um restaurante que combina gastronomia autoral, bebida de qualidade e música, tendo na vivência da chefe a maior inspiração para levar os clientes a uma viagem pelos sabores e culturas do mundo. Hoje teremos uma conversa de peso com Marina Vitório Guedes. Chefe Marina, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, é um prazer sempre estar falando sobre o que eu realmente gosto de fazer, que é cozinhar. Melhor do que te ouvir falando sobre isso, talvez, assim, estar no Gastromundi, por exemplo, né? Tive uma experiência recentemente, foi o primeiro Magic Light, né? Uhum. Que noite fantástica, chefe. Te dei os parabéns lá, falei publicamente sobre isso mais como oportunidade, mas reitero, sim. Uma oportunidade única, onde cada recorte que tu deu, cada toque que tu deu foi muito especial. Parabéns. Obrigada. O Magic Light é um grande projeto que a gente faz em conjunto com a Presto, né, Presto Produções, onde a gente une, né, música e gastronomia num jantar à luz de mais de 500 velas. Então fica um ambiente lindo, né, música ao vivo, uma orquestra tocando mesmo. E a gente tenta sempre harmonizar a comida e a bebida, né? Se costuma harmonizar com vinhos, espumantes, a gente harmoniza com música, né? Então, o projeto é muito bacana, porque sempre cada edição tem uma temática. Tu sempre te inventa coisas novas para cada edição. Cada edição, pratos novos. Quer dizer que aquilo que a gente experimentou lá na primeira, que foi maravilhoso, não vou ter chance tão cedo. Então a gente sempre tudo explode na boca, né? Tudo tem um sabor diferente. Dá água na boca de lembrar disso, de pensar nisso, né? Que eu acho que a gastronomia, ela é despertar os sentidos, né? Então a nossa ideia é sempre despertar todos os teus sentidos, né? O paladar, a visão, até a audição numa coisa crocante que tu vai comer, né? Então a ideia é essa, que um prato ele traga essa explosão de sabores para despertar os teus sentidos e também todos os tipos de sabores, né? O ácido, o amargo, o doce, o salgado. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso num prato só, tem essa explosão. E fica uma alegria pra gente, meu Deus. Marina, como começa a tua trajetória como cozinheira? Brincava em casa já? Pois então, né? Eu não sabia da minha verdadeira vocação. Até 20 e tantos anos, né? Me formei em turismo, trabalhei por 8 anos com isso. E a gente com 17 anos não tem muita noção de realmente o que a gente quer para o futuro, né? Então, trabalhei na área, foi muito bom, conheci lugares maravilhosos, viajei para muitos lugares que também me trouxeram inspirações desde a época do turismo. Mas eu não me encontrava ali, né? Eu sabia que tinha alguma coisa que tinha por trás da minha essência que precisava ser desenvolvida. Então, foi quando eu resolvi dar uma reviravolta na minha vida, larguei o turismo e resolvi fazer um curso de gastronomia. Então, eu saí do turismo sem saber muito o que fazer, e daí um dia a minha mãe chegou, fiquei meio perdida, disse, meu Deus, eu sei que eu não quero isso, mas o que eu faço, o que eu vou fazer da minha vida agora? A minha mãe chegou com um jornal e tinha um anúncio de um curso de gastronomia.
E ela disse, olha aqui, filha, tu sempre gostou de experimentar coisas diferentes, quem sabe tu não faz esse curso, vê o que tu acha. Foi a melhor dica que a minha mãe poderia ter me dado, né? Então, me inscrevi no curso, fiz o curso de gastronomia, e quando eu caí para dentro de uma cozinha pela primeira vez, eu me apaixonei. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, estudei no Senac, trabalhei em alguns restaurantes. Uma bela escola de formação. Uma bela escola. Chefe Mamadou. Com o chefe Mamadou, o chefe Marcos Monteiro, né? Então foram os meus mentores. E quando alguém me pergunta hoje que está iniciando na carreira, né, que curso fazer, né, de gastronomia, eu sempre indico o Senac, que é uma excelente escola, né? Tu cai de cabeça ali mesmo, né? Tu vai para a imersão de fato e entende o que é uma cozinha profissional. Então, quando eu ainda estava fazendo o curso, eu resolvi fazer alguns pequenos eventos, assim, né? Vou me aventurar para ver o que acontece. Meu marido, Felipe, ele sempre foi da área de eventos, ele é produtor de eventos, né, como profissão. E nós dois juntos pensamos, vamos fazer algum jantar, vamos ver se tem alguém na família que quer fazer algum jantar. E daí fizemos o nosso primeiro jantar. Então a gente uniu as duas coisas, né? O expertise dele da área de eventos e eu iniciando a carreira de gastronomia, né? Chamei alguns colegas, inclusive um deles que é o meu parceirão de carreira, que é o Ademir, chefe Ademir, que até hoje trabalha comigo, já tem 10 anos de Gastromundi, mais de 10 anos de Gastromundi, porque ele começou até antes da Gastromundi existir. Então eu disse, Ademir, vamos fazer um evento, vem comigo. Aí a gente foi, iniciou, fez o evento, deu tudo certo, claro, com os seus perrengues de início, porque a gente, né, era muito inexperiente. E acreditamos que aquilo seria um bom motivo para continuar na área, né? Então, o que a gente fez, eu e o Felipe? Disse, olha, agora a gente já tem 20 e poucos anos, já é a minha segunda formação, a gente já não é mais tão jovem, eu achava naquela época, né? Agora, com quase 40, eu via como eu era jovem. A gente precisa dar um boom na nossa carreira. Como é que a gente vai avançar muito rápido, né? E daí a gente teve a ideia e o projeto de viajar e morar fora do país, né? Moramos em Londres, né? Tínhamos amigos que moravam lá, nos acolheram e caímos de cabeça dentro da gastronomia internacional, né? Então, a gastronomia real, que é o que a gente vê aí em muitos programas de TV, que é o pede para sair. Romântico. Romântico e estressante, o bicho pega, né? Pressão. Então, a gente caiu num intensivo, assim, de mais de um ano dentro de uma cozinha profissional. O Felipe, que não era formado, não tinha noção nenhuma, foi trabalhar numa cozinha profissional também. Tudo isso com o objetivo de abrir a nossa própria empresa de gastronomia para eventos, né? Então, lá de Londres, a gente fez todo o plano de negócio da Gastromundi. Então, quando a gente conseguia se encontrar nas folgas, a gente sentava, eu me lembro até, a gente ia para um parque, escrevendo à mão, visão, missão, valores, o que a gente quer, objetivos, tudo escrito, né? E depois, claro, passamos tudo isso para o computador e que muitas coisas a gente revendo hoje ainda são, né? Algumas projeções do que a gente queria para a Gastromundi. E de lá, a gente foi juntando dinheiro, porque trabalhava, era o workaholic extremo, assim, trabalhava, sei lá, 70 horas por semana, juntando dinheiro para a gente poder abrir o nosso próprio negócio. Então, a gente mandava dinheiro para minha mãe, que estava aqui, poder reformar a parte de baixo da nossa casa, que foi onde a gente iniciou a Gastromundi, né? Então, onde era um quarto, ela transformou numa cozinha, onde era uma garagem, ficou nosso escritório, nosso estoque. E ali foi o nosso grande início, né? Então, batendo de porta em porta, peitando nas empresas, oferecendo o nosso negócio, o Felipe, né, com a parte comercial dele, eu fico mais à retaguarda, né? E fomos conquistando clientes, fizemos alguns eventos, de outro evento surgiu uma indicação para outro, e outro, e outro, e outro, e assim a Gastromundi foi crescendo. Conta um pouquinho desse bastidor lá na Inglaterra, ou que seja na Europa, passaste por alguns países lá, né? Em cozinhas profissionais, de bicho pegando. Uma das coisas que a gente vê muitas vezes num filme ou numa série é aquele momento que a pessoa vai pro cantinho e chora. Dá vontade, bate um desespero em alguns momentos, mas Maria. Muitas vezes. Pensa só, tu tá longe do teu país, longe de todos os teus familiares, longe dos teus amigos, longe do teu suporte, tendo que te virar sozinho lá fora. Tu é um imigrante, né? Então tu não é considerado um nativo, né? Tu é um imigrante, tu tá num subemprego, porque lá cozinha é subemprego, né? Então, os ingleses, no máximo, eram o head chef ou o gerente do restaurante, né?
Então, era um cenário, assim, bem complicado, assim. Só que a gente tinha um objetivo muito conciso, assim, sabe? Uma coisa muito forte. A gente sabia que o que a gente estava passando era porque a gente queria uma coisa maior para depois. Eu sabia que aquilo era uma fase da minha vida, né? Que eu não ia ficar para sempre ali, porque ali não era o meu lugar, pelo menos eu. Muita gente vai para fora e se dá super bem, e tá lá até hoje e vive super bem. Eu não tinha essa vontade, eu tinha vontade de realmente ter experiência. Mas foram momentos, teve momentos bem difíceis, assim, de realmente, aquela frase onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, momentos eu dizia, meu Deus, será que eu preciso passar por isso? Eu posso voltar para minha família, para minha casa? De quentinho mesmo, só o fogão, é isso? Mas foi muito válido, sabe? Eu aprendi muito, às vezes... Tinha colega mais generoso, assim? Tinha. Eu tive um pouco mais de sorte que o Felipe. O Felipe trabalhou num restaurante que foi estilo Gordon Ramsay mesmo, né? Pede pra sair, aí escondia os panos de prato dele, faziam da vida dele, assim, um inferno mesmo. Era uma coisa bem louca, assim. Mas depois que tu passava por essa fase, tu conquistava um respeito. Então, eu não acho isso certo, não é o que eu aplico dentro da minha empresa e dentro da minha cozinha. Até por ter vivido um pouco isso, eu vejo que existem muitas formas de tu fazer as pessoas trabalharem ao favor da empresa, de manter um ambiente saudável de trabalho, sem ser assim, né? Eu fazer alguém crescer, assim, no sofrimento, né? Eu tive um pouco mais de sorte porque tinha colegas, eu tive chefes muito legais. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi muito bacana. Era um restaurante que tinha muitos padrões, então eu aprendi tudo sobre padronização, sobre ficha técnica, sobre processos, trago isso até hoje dentro da Gastromundi, né? E o segundo foi mais estilo, assim, que era alta gastronomia, era muita exigência mesmo, né? Então, era o chefe não gostou, tocava a frigideira na parede, esse tipo de coisa, assim. Viu, né? Isso? Eu vi acontecer. Dá vontade de bater com a frigideira na cabeça dele? Dá vontade. Porque pra mim nada justifica a falta de respeito, né? Mas enfim, segurei a onda. Comigo não chegou a acontecer uma coisa tão, né, grave, mas vi acontecer com colegas, né? Mas o aprendizado, que vinha junto com isso, tu coloca na balança... Vai fazendo uma casca. A casca, sem dúvida. Tu cria uma casca assim pro resto da tua vida. O que seria isso? Uma crosta de... sei lá... um folhado do filé Wellington. E o teu filé Wellington tava maravilhoso. Por que tu me lembrou dele agora? Eu adoro. Isso é maldade. Tava maravilhoso o filé Wellington. Obrigada. Marina... Tem algum desses seriados, desses filmes que tu curte olhar, mesmo com todo esse dramão, assim? Curto. Ou quando tu pensa, tu vai... Agora eu vou olhar a TV, vou olhar um romance, um filme... Eu gosto, né? Embora... Tem alguns que eu não assisto mais, porque eu acho muito showbiz, assim. Mas tem esse último seriado, que é o The Bear, o Urso. Que trilha sonora maravilhosa, para além de tudo. A trilha sonora maravilhosa, os atores maravilhosos, mas eu olho aquele seriado e eu me lembro de tudo que eu vivi. Porque muita coisa é exatamente assim que acontece, né? Então, me traz uma nostalgia, algumas partes chegam a me dar uma angústia, porque... Imagino, né? Olhar o filme, a série angustiante, né? Mas também, assim, a perfeição, a técnica, tudo que se desenvolve... Tu trabalhando num restaurante assim, é uma coisa que tu leva pro resto da tua vida, né? Estão prometendo uma nova temporada. Sim, já tá pra sair agora. Mais lúdica, menos dolorosa. Quem sabe a gente vai curtir mais ainda, assim, essa parte tão hard, assim. Porque também, né? Pô, em algum momento o negócio tem que amadurecer, tem que andar, né? Mas eu acho que é a escolha de cada chefe, assim, de que caminho seguir, né? Tu pode usar aquilo como um exemplo. Eu quero seguir isso aqui, eu quero ser esse chefe. Ou eu posso, né, seguir em outro caminho. Acho que o mundo está andando assim para uma forma muito mais respeitosa, né, do trabalho do chefe de cozinha, do cozinheiro, né, que são horas exaustivas de trabalho, né, então tem que haver o outro lado, assim, eu acho que isso está caminhando, essa mudança, assim, a tendência da gastronomia está caminhando por uma coisa mais amigável, assim, como mais saudável, né, de trabalho. Vamos falar de Gastromundi na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a chefe Marina Guedes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância.
Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a chefe Marina Guedes, a chefe responsável pelo Gastromundi, né? Diretora, sócia proprietária desse grande estabelecimento aqui do Novo Hamburgo, da nossa região, aliás, com eventos corporativos Rio Grande, Brasil afora. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfair, fechaduras e acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais do nosso Conversa de Peso, da nossa Vale TV. Chefe, estava te provocando. E aí, Gastromundi Pub. Eu vi nascer, lembro dos primeiros eventos da Gastromundi, um projeto inovador. Lembro de um evento muito especial que vocês fizeram com as bandeirinhas, né, de estreia, de lançamento de uma proposta, posicionamento que a marca tinha, algo muito inovador, disruptivo, porque normalmente os nossos buffets naquele momento, sobretudo, estavam muito conectados com restaurantes, com pedaços, né, com segmentos, setores de um restaurante constituído na cidade, na região. E aí essa novidade, não, nós somos um lugar, uma empresa que faz eventos, que cuida da gastronomia, de alta gastronomia, para eventos. E aí, alguns anos depois, 8 anos depois, não me falha a conta, pandemia, vocês com um espaço bem encaminhado de eventos, e esse espaço vira um pub. Isso mesmo. Foi tudo muito bem planejadinho ou teve ali uma mudança de planos na última hora? Hein? Na verdade, o Gastromundi Pub surgiu num susto, né? Um susto chamado pandemia. Né? Então, a pandemia para nós, claro, foi um desespero, né? Foi desesperador assim, para todos, né? Mas dali é que surgiu o Gastromundi Pub, que na verdade para mim sempre foi meu sonho pessoal, né? Eu, Marina, cozinheira, sempre quis ter o meu restaurante, né? Sempre pensei num gastropub, que é uma coisa mais descolada, mais descontraída. E surgiu ali, por quê? Né? Então, a Gastromundi Eventos surgiu na garagem da minha casa, né? Em 2013, mais ou menos, 2013. A gente foi fazendo pequenos eventos, foi crescendo, 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 e não tinha mais onde colocar as louças. A Gastromundi tinha tomado conta da minha casa, né? Eu morava no meu trabalho já, né? Porque não tinha mais para onde a gente expandir. Foi quando a gente, com recursos próprios, conseguiu, né, comprar o terreno onde é a Gastromundi hoje. Fizemos a nossa construção do nosso prédio e para lá a gente transferiu toda a nossa operação. Né? A cozinha que eu tinha antes, que era tamanho de um quarto, a gente construiu 4 vezes o tamanho, né? Então, hoje a gente tem uma cozinha grande, super equipada, e a gente tinha recém se mudado, né? Então, construímos o prédio, nos mudamos, a parte de cima, o nosso projeto era fazer um salão de eventos. Então, a gente... E abrir mediante reserva. Reserva para eventos, casamentos, formaturas, aniversários, mediante reserva, né? Só que a gente tinha recém se mudado quando chegou a pandemia. E a gente ia iniciar a obra do salão, né? Tava tudo pronto para iniciar a obra do salão, muitos boletos para pagar ainda daquele prédio. E a gente se viu a 0 faturamento, né? Então, como muitas empresas, como todo mundo foi afetado, a gente teve que se reinventar. Então, o que a gente faz? Tentamos um delivery, né? Então, uma coisa que a gente nunca tinha feito, só que o delivery não gerava faturamento suficiente para manter toda a nossa equipe e aquela estrutura nova, né?
Então a pandemia não passava, e nós tentamos o delivery, não passava, até que a gente teve um insight, né? E eu um dia cheguei para o Felipe e falei, Felipe, se a gente abrisse um restaurante? Porque pelo menos 50% dos restaurantes estão funcionando, né? Então foi a nossa cartada final, assim, ou a gente faz isso ou a gente fecha as portas. Então procuramos um financiamento para conseguir terminar, né? Então trocamos a estratégia, abrimos um restaurante, quase que construindo com as próprias mãos, né? Porque a gente colocou muito a mão lá dentro, família mobilizada, todo mundo, ajudamos na decoração, fizemos tudo por conta própria, assim, né? Na medida do possível. E inauguramos o Gastromundi Pub, né? Então foi devagarinho conquistando o seu espaço, pouquinho a pouquinho. E hoje ele se tornou uma grande vitrine também para os eventos, né? Então, depois que voltou, a pandemia voltou ao normal, né? Acabou a pandemia e tudo voltou ao normal. A gente ficou com 2 empresas na mão para tocar, porque a gente continuou fazendo os eventos externos, como a gente faz até hoje, e é o nosso principal negócio, né? Mas a gente também tem um restaurante, então um alimenta o outro, né? Muita gente que vai no restaurante fecha eventos conosco, pessoas que fazem eventos conosco ficam sabendo do restaurante e continuam os laços lá com a Gastromundi, seguindo como nossos clientes. Então, esse foi o caminho que a pandemia nos levou e aonde a empresa está hoje. A ideia de um pub é muito mais descolada, né? Do que o modelo de restaurante que a gente conhece, que a gente reconheceria assim normalmente, né? Ali tu consegue dar a tua cara, aquilo que tu gostaria realmente de fazer? Sim, né? Então, por que eu queria tanto ter o meu restaurante, meu espaço, meu pub, né? Porque nos eventos a pessoa que escolhe o cardápio é uma só, é o cliente que está contratando, né? Então, ele precisa atingir o máximo de número possível de convidados no gosto, né? Então, ali ele precisa escolher para todos. Então, a gente tem que fazer um gosto mais comum nos cardápios, né? Agora, no restaurante, não, né? Então, eu posso ousar um pouco mais, posso colocar um pouco mais a minha cara nos pratos, porque terão opção para todos, né? Claro, tem que ter as opções mais tradicionais, mas também eu consigo ousar um pouco. Então, é tudo que eu... Onde é que tem a ousadia tua ali, que tem o seu dedo, que tu diz assim, isso é a minha cara? Tem algumas coisas, assim. Agora, recentemente, até saiu do cardápio porque a gente vai trocando a estação e eu sempre vou trocando o cardápio, né? Seguindo a estação do ano por ingredientes, por tudo, né? Sazonal. Mas o nosso tartar era muito a minha cara, assim, porque eu amo tartar. A gente fazia ele defumado, com uma cloche em cima, com uma fumacinha que já saía. Então, isso tinha muito a minha cara. Que eu acho mais de prato? A gente fez agora uma costela prensada. Não vi isso ainda. Com um risoto de moranga cabotiá. Oh. Então tem uma pegada meio gaúcha, né? Que a gente gosta assim dessas influências. Então a gente cozinha a costela por 12 horas até ela desmanchar o costelão, né? Comer com colher, assim, aquela coisa difícil. Assim. Isso, daí a gente tira, desfia toda ela, prensa ela e depois corta como se fosse um grande brownie de costela. E daí a gente serve eu chamo de brownie de costela carinhosamente, mas é aquele pedaço de costela que é a costelão que a gente desfiou e prensou. Serve com o molho demi-glace e o nosso purê de moranga cabotiá, o nosso risoto de moranga cabotiá. Então, ali, assim, tem esse toque, assim, que eu gosto de dar. O que mais? Deixa eu pensar. O que é mais pedido, hein? O mais pedido são os mais clássicos, né? Então hoje... Um varalzinho clássico ali, aquele varalzinho é um charme, né? Então ali também tem um pouco da minha cara, eu quis fazer penduradinho, né? Um charme. Então a gente faz um varalzinho mesmo, como se fosse estender uma roupa, né? Tem um varalzinho ali em cima onde a gente pendura os embutidos, né? Por exemplo, parma, salame, pastrame, enfim. Então fica bem charmoso e vai junto com um queijo brie folhado quente, que tu corta, que ele escolhe. Nossa. Que é a marca dos eventos, né? Nossos eventos, todos que tem ilha de charcutaria, vai o queijo brie, né? Então a gente traz a marca para o pub. Eu acho que a nossa croqueta de bacalhau também, né? Então muito ela vem com a gente desde o início da Gastromundi. O camarão sempre é maravilhoso, né? O camarãozinho também, né? Então o prato mais vendido, respondendo a tua pergunta, é o nosso tornedor de filé mignon, que ele é envolto em parma e ele é servido com risoto 3 queijos. Isso é para deixar todo mundo morrer de fome. Essa hora já não consegue mais chegar, não consegue pedir, não consegue ir até a Gastromundi, né? O que vem pela frente, hein? O que vocês estão desenhando, imaginando, querendo? Bom, a gente está com um projeto que está quase saindo do papel já,
que é o projeto que a gente vai concretizar, que foi trancado lá na pandemia por um bom motivo, pelo surgimento do Gastromonte Pub, que é a nossa casa de eventos, né? Então, a gente está com ela ainda no papel, mas ainda nesse ano de 2025 a gente inicia as obras, né? E a gente vai ter a nossa casa de eventos, que vai ser ao lado ali do Gastromonte Pub, onde a gente vai ter uma decoração parecida, né? A gente quer ter o mesmo toque, o mesmo conceito do Gastromonte Pub, mas daí sim fechar para eventos, né? Corporativos, eventos empresariais ou eventos sociais, casamentos, né? Vai ter, dando um spoiler já, vai ter uma parte externa legal que dá para fazer uma cerimônia ao ar livre, né? Então, a gente vai ter também no salão um toquezinho nosso, que é um espaço para chef show, que é finalizar em frente ao convidado alguma coisa, né? A parte da gastronomia, da festa, ser finalizada em frente ao convidado. Então, a gente está separando um espacinho legal para isso, né? Então, o próximo passo é esse, né? Então, seria nosso terceiro braço. Ô, chefe, como prepara a gente para trabalhar contigo para tudo isso, hein? Porque a gente sabe da dificuldade de mão de obra em qualquer segmento, e mão de obra qualificada, especializada no teu segmento, ainda mais difícil, né? Eu acho que o segredo da gente conseguir tocar, assim, tantas operações, né? Porque, às vezes, a gente está com 120 pessoas na rua em trabalhando, eventos, né? Em equipe. Eu acho que o grande... Existem algumas coisas que delimitam isso, né? Mas eu acho que a grande chave de tudo é tu ter bons líderes, né? Então, tu ter pessoas muito boas que entendem dos processos, né? Que estão à frente com responsabilidade para chefiar suas pequenas equipes, né? Então, isso é uma das coisas. Então, a gente tem hoje líderes maravilhosos trabalhando conosco, tanto na parte de gastronomia, né? Então, o chefe de cozinha dos eventos tem a sua equipe, tem a sua subchefe, a gente tem lideranças que a gente forma para isso, né, que conseguem tocar com suas pequenas sessões dentro de eventos, às vezes 2, 3, 4 eventos a gente pega no mesmo dia. Então, devido a esses líderes que a gente tem um grande diferencial, assim, eu chamo de diferencial, mas talvez seja só tentar fazer o máximo bem feito que a gente faz, que é todo evento a gente tem um produtor do evento, né? Então, no evento existem 2 lideranças, né? O chefe da cozinha, que é o que vai tocar toda a gastronomia, e o produtor. O produtor, ele tem o evento na mão, é como se ele fosse o gerente do restaurante, né? Então, ele é responsável por fazer o contato com o cerimonial, com o cliente, ele faz toda a organização dos garçons, do maître, da equipe de salão. Então, todo evento que a gente faz uma pré-reunião, uma reunião, né, pré-evento, que dura às vezes 1 hora, onde a gente treina toda a equipe, fala do cardápio, fala o que cada um é responsável, né? Fala de como vai iniciar o evento, como vai finalizar o evento, quem são as equipes. Então, esse produtor, ele faz toda essa parte. Então, isso é muito bacana nos nossos eventos. E muitas vezes, os clientes optam por nós, por a gente ter essa liderança e essa parte bem delineada, né? Então, os processos são bem delineados. Chefe, quando tem paz em casa, assim, ó, agora não tem trabalho, que é raro, né? Quem é que vai pra cozinha aí? Dá vontade de ir pra cozinha ainda? Dá vontade, mas eu te confesso que a maioria das vezes quem cozinha é meu marido. O Felipe que vai para as panelas? É o Felipe. Ele adora, né? Então, como eu tô diariamente dentro de uma cozinha, né? Então acaba que no final de semana ele me dá uma folga. O que tu pede para ele fazer? Ele inventa. Eu deixo ele, assim, super à vontade, porque o Felipe é extremamente criativo. Ele gosta muito de comer, ele manja muito de comida, muito de gastronomia, ele é bagunceiro, isso eu vou ter que confessar, né? Eu já cozinho, já vou organizando tudo, ele é meio bagunceiro, mas depois ele entrega a cozinha limpa, que não importa. Mas a gente gosta muito de assado, então a gente faz muito churrasco, muita carne assada, mas ele gosta de fazer sopas também, porque a minha filha adora sopa. Boa. Então ele faz sopas diferentes. De camarão, frutos do mar, tudo isso ele faz. Adorei conversar contigo. Seja sempre muito bem-vinda. Parabéns pelo trabalho e pelo sucesso de você. Sucesso crescente na nossa Gastromonte. Muito obrigada, foi um prazer. É sempre bom estar conversando sobre gastronomia. Seguindo as redes sociais, né? Convidando as pessoas a acompanharem muitos eventos que acontecem lá dentro. Magic Light também. Há que se saber quando temos esses eventos que vão acontecendo periodicamente, né? Isso.
Isso, a gente tem vários eventos, Dia dos Namorados, toda data comemorativa a gente tem um evento, e a gente faz jantar de casais também no Gastromundi Pub, né? Então, todo mês tem 2 ou 3 eventos especiais. Muito obrigado, chefe Marina Guedes, diretora da Gastromundi Pub, da Gastromundi Eventos. Agradecendo demais essa figura querida. Um abraço ao Felipe também, ao sócio, né, de vida e de negócios. Mas agradecendo sobretudo o carinho da tua audiência e aos nossos parceiros. Sicredi, Pioneira, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Um convite a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.